originalmente é Play 1, não é isso? Play 1. E eu tinha pra Sega Saturno. Isso aí pra Pouca gente tinha Sega Saturno, no caso, né? Eu tenho um manualzinho desse daí. Manualzinho. O manual do jogo do o Sega meu era Saturno, original, que eram porque eu umas lapas desse tamanho. que não era desbloqueado. Eu tenho. Nossa, Tenho o manual. E muito eu tenho o raro. Long também, de Play 1, o Long, a capa lá. Você tem essa? Eu tenho Essa o Longbox, pica. um amigo me deu, você acredita? É linda essa capa. E a gente volta lá para 1996. E assim, voltando no tempo, pensando o que o Resident Evil 1 fez naquela época, é absolutamente revolucionário. Sim. Absolutamente revolucionário. Né? E não só isso, mas é um jogo que o primeiro já tem 2 protagonistas, né? O Chris e a Jill. E a protagonista feminina, né? Que não era uma coisa comum ter em tudo quanto é jogo. E vestida. Isso, exato. Porque Exatamente. ela usava, tipo, ombreiras, Sim, né? uma Ela roupa de usa policial, uma roupa tática, né? E Isso é uma crítica? Não. Ao tomara que caia a mini saia? Não, de forma alguma. Eu só Não? tenho dó dela usar saia, porque ela fica toda assada. Deve ser no frio coxa. também, né? Em alguns Não, momentos. imagina entrar no esgoto com as pernas todas assadas. não é a melhor roupa para o combate, né? Realmente, a Jill, ela deve ser imune a tudo, porque é isso, assim. Mas a gente tem os Jedis do Resident Evil, né? Jill, Leon, eles podem. Né? Podem. E aí o Resident Evil 1, como foi a experiência de vocês com o? Porque assim, eu era muito criança, mas eu lembro como se fosse ontem a sensação que eu tive quando vi o primeiro zumbi. De pânico. É bizarro. Pânico. Não, o que vem na minha cabeça é dificuldade. Talvez o Resident Evil 1, para mim, foi e continua sendo, se você voltar lá hoje, o jogo mais difícil em questão de gerenciar recurso. Ele não é um jogo amigável. Pro cara que vai pegar esse jogo hoje, do nada, sem conhecer. Ele não é um jogo amigável, né, Monique? Sim, eu acho que hoje em dia também a galera realmente nem tem interesse, né? Porque hoje o pessoal fala que tá muito datado, é tudo quadradão. Eu falo, gente, vocês não sabem na época o quanto isso era lindo, que a gente olhava e falava assim, nossa, é muito realista, nunca vai chegar a ser mais realista do que isso, assim, sabe? E aí do 1 pro 2, inclusive, já teve um salto absurdo. Mas, nossa, o 1 ele era lindíssimo, né? Ainda mais que era cenário pré-renderizado. Então, era uma riqueza de detalhes, né? Nossa, muito. Era muito realista. E, assim. Mone, até aproveitando já que a gente tá falando aí de origens, como é que foi essa sua conexão? Como que você começou a virar tão fã de Resident Evil, a ponto de se tornar essa autoridade? Foi com um que você chegou? Eu cheguei depois um pouco, por exemplo, na franquia. Não foi com um, eu cheguei depois. Como que foi com você, assim? Então, eu tenho um irmão que é 8 anos mais velho do que eu. Então, assim, ele sempre teve videogame, então eu sempre jogava com ele, assim. Sei lá, ele teve Atari, eu tenho lembrança de brincar no Atari com ele, assim, sabe? E aí a gente teve também Master System, Mega Drive, até um 3DO a gente teve. Legal. Gente, eu juntava dinheiro. Eu peguei meu dinheiro suado pra ajudar ele a comprar o 3DO, gente. Com 10 anos de idade, que tristeza. Enfim, né, traumas. E aí ele comprou um Play 1 e... Era aquele negócio, né? Vai lá na 25 de março, comprar o Play 1, não sei o quê. Porque ele tava trabalhando já, eu não trabalhava ainda. Eu tava na 6ª série, foi em 97 que ele comprou. Na 25 de março? Hoje você mora onde? Eu moro hoje em Curitiba, mas eu sou Você é daqui. daqui de São eu sou Paulo daqui. Legal, legal. Não, eu sou daqui. Tá. E aí... Você é paulista, então, Sou né? paulista, meu. Sou paulista. Meu Tá bom. Campari, meu. Eu lembro do Marcos Mion, quando... Tio Black, tio Ele tem o sotaque paulistano bem forte. Ele e o né? chupla, né, meu? O pessoal fala que paulistano tem uns que tem a soberba de falar que não tem sotaque. Paulistano tem sotaque pra caramba, mais cariocas bobear. Exato. E aí ele comprou o Play 1, e aí eu tava entrando em férias da escola, ele mandou assim pra mim, gente, desculpa, mas assim, eu sou da época da pirataria, tá? Aí ele falou assim, Claro. vai lá na 25 pra mim, me deu dinheiro, compra essa lista de jogo aqui, que era tipo, sei lá, tinha uns 4 jogos anotados. Aí tinha o Resident Evil no meio. Aí, à noite, ele chegou pra testar, né, os jogos. E eu já ficava ansiosa a hora que ele chegava pra gente testar os jogos juntos. Na hora que eu vi aquela abertura live action, é isso, mudou minha vida naquela hora. Ali, né? Ali, foi Atores ali de verdade. É maravilhoso, vai. Gente, Quem critica quem aquilo não fala tá mal morto. daquilo, exato, assim. Porque, cara, foi revolucionário pra época, vai. Ali você viu que pra você foi um novo... Foi. Nossa, A nova paixão, digamos assim, foi. né? Só que eu tinha medo de jogar. Então, eu esperava todo dia ele voltar do trabalho pra ver ele jogando. Só que a gente não sabia inglês, a gente não sabia nada. E eu tinha aquele dicionáriozinho verde Collins da escola. E aí a gente entrava no puzzle, aí... Nossa, não tô entendendo nada. Eu ficava lá procurando a palavra. Eu lembro até hoje que eu fiquei procurando armor. O que era armor? Que era armor key, né? Claro, claro. O que é armor? Aí eu, armor, não sei o que, de armadura. Aí a gente, tá, beleza, um entalhe de armadura. E sabe, eu ficava anotando e tal.
E eu fiz a mesma coisa com os files também. Eu escrevia, copiava da tela, escrevia, porque eu queria entender o que estava acontecendo naquela história. Que legal. Você pesquisava mesmo, É, né? e aí a gente terminou o jogo, né? Ele terminou a primeira vez. E um dia eu queria ver Resident Evil e ele não tava em casa. Olha aí. Porque eu tinha medo, tipo assim, eu morria de medo dos primeiros zumbis, assim. Falei, bom, eu vou ter que encarar esse medo. Aí eu comecei a jogar, eu ia devagarzinho, né? Primeiro eu pegava a bazuca no Forest, aí matava os primeiros zumbis, acabou a munição, e agora o que eu faço? Aí eu fui aprendendo, sabe, a lidar com isso, assim. Aí eu ia depois com a bereta, depois fui aprendendo a desviar do zumbi. Você tinha medo do Belo? Que tinha o zumbi lá que é o Belo. Que ele olha assim. Belo. Bota o Belo. Abertura live action Ai, aí, gente, ó. que maravilhoso. Não, e essa abertura dá medo. E vocês sabem Olha que lá, só os fala... caras, mané. Eu já entrevistei o Barry. O Barry, legal. Ele tá vivo, né? Boa. Até hoje, né? O Ah, ator. não, esse cara é o O Fênix. cabelo... É cabelo amarelo. Ó, Jill. A Jill. A Jill, cabelo linda, amarelo. maravilhosa. O Chris com essa Que cara ano de... que entra a Julia Wolf? É Wolf, é assim que se fala? A Não sei. Júlia foi no remake de 2002. Foi já no 2002, né? Foi. Ah, é o Joseph, né? Joseph. Ah lá. Gente, eu tô até escutando as falas. Ei, Camila! Não, eu também não... Cachorro do inferno. Cara, o cachorro é um bicho infernal em todos os Resident Evil que existe, cara. Não, mas, cara, Você tinha que atirar pra baixo naquela coisa, porque pra frente já era ruim o suficiente no tanque, né? Pra baixo era muito pior, Não, cara. acho Ainda Ainda bem que tinha vezes que você tinha que acertar o time e fazer assim, ó. Tum. Isso. Não, e É. o topetão do Chris ali, você viu o topetão? Não, tô É. qualidade, né? Cara, olha que o só, se Chris tem alguém vendo isso aí agora, foca em mim aqui, Mondoni. Se você tá vendo essa intro aí agora e tá falando que é tosco, você tá morto por Não, dentro, olha, cara. parece Isso é maravilhoso, Parece isso é filme arte. trash dos anos... Final dos anos 80 ali, Isso aí, cara. isso é digno de coisa do Zé do Caixão, amigo. Sabe? O Zé do Caixão aproveita. Nossa, mas essa cena parece que tá com uma... Não, que eu mas tô vendo eu vou agora. te falar. A Tá sem galera... cor. Que isso? A galera considera o Resident Evil lá, esses antigos pastelão. Irmão, os filmes que tinham nessa época eram muito mais pastelão. Mano, que mas isso aí, tá? peraí, no jogo Muito eu não mais. lembro de ter visto essa cena tão sanguinária assim. E aí o Os filmes helicóptero do vaza. Revolve são muito mais Esse pastelão. helicóptero Uncensored, o que você achou aí, Monda? Muito boa, gostei. Boa eu demais. não lembro É, e aí assim, olha só a quantidade de coisa. E essa daí já é a equipe Alpha chegando, Sim. né? A equipe Isso. Bravo é a Que da já Rebeca, foi. É a da que vem, dá Rebeca. merda. Depois vem a Isso. Alpha, que dá merda também, mas eles chegam ali depois. Sim, sim. E aí, Nossa, assim, que legal. o Resident Evil 1, ele tem um monte de coisa revolucionária. A gente tem essa abertura em live action, incrível, coisa que não acontecia. A gente tem voz dos personagens. que Não na é época- balãozinho, né? Não é balãozinho, a voz fala o jogo japonês, né? Gente, esse O vo- cast o cast, é Não, maravilhoso. Caraca, velho. Esse Vai é ser o perfeito. Moleque com cigarrão, tá ligado? Maravilhoso. Não, isso pra mim é o 25? É o suco dos anos Ah, 90. volta, isso. Cara, Volta, sim, volta, total. É o É muita... suco- E japonesice também. Japonesice, Não, peraí. japonesice. 25? É, Aham. cara. Dor de E pneu. hoje ele tem Galera Dor de pneu, precoce, puxa, hein? mano. Pô, dor de piramuxo. Caralho. No Village. Mas já tem uns Um 37. policial fumante, mané. Não, mas o Schwarzenegger, você pega o filme do Schwarzenegger Bom final dos demais. anos 80, começo de 90, é ele com o cigarrão dele. É, There's a sim. bomb in Bom there. demais. É todos os filmes, velho. Jill. Sim, Adieu. maravilhosa. Não, realmente, É, realmente. Uma bela moça. Barry, Barryzão. adorava Esse é o o Barry 38, também, cara. ele parece que tinha até mais que 38. Curiosidade, ele é australiano. O ator, Ah, é? O ator é australiano. E ele é maneiro? É que a Rebeca... Muito, ele é muito Ele deve gente ser o mais boa. maneiro. Não, o que acontece? Cara, deixa eu... Mimi, você me lembra, Moni? No Não, Resident isso Evil aqui, 1... fala aí. Não, Essa é muito arrumadinha show. Tá de- parecendo Van Damme, cara. Parecendo Van Damme. No Resident Evil 1, era assim, você jogava com o Jill, ou a Jill ou o Chris. E eu não lembro bem disso, mas era tipo, cada um tinha uma dificuldade diferente. Sim. Era isso, né? Que a É. Jill era mais fácil, O Chris né? mais difícil, Porque um tinha pouco. mais arma e tal. É. Tinha aham. diferença. Sim, porque assim, a Jill, ela tem 8 espaços no inventário. Olha. Ela tem o lockpick também, que Nossa, Ah, já boa. começa, é o verdade. Chris, ele Boa. precisava daquela Porque no chavinha. Chris você vai atrás depois, É. ganha depois. Das chavinhas, né? Você precisava encontrar as chavinhas. E ele tem 6 espaços no inventário. Olha. E ele não tem a bazuca. Só tem na campanha da Jill. E a Jill conta, às vezes, também com a ajuda do Barry, em alguns momentos. E a Jill, ela é inteligente. Porque ela sabe Claro. tocar piano, sabe fazer a V-Jolt. verdade. E o Chris não. O Chris não sabe tocar piano, ele não sabe fazer a V-Jolt. A lembrança que eu tenho é essa mesmo, Moni. Tipo, o Chris, ele tinha que fazer mais desvios Aham. pra você conseguir atingir. O ponto benéfico dele é que ele era o mais resistente. É, ele tancava aos golpes, mais, né? Ele sim. tancava mais os ataques dos zumbis, É. né? Nossa, eu tenho isso muito forte na minha cabeça. O meu contato foi no Saturno, também a primeira vez. E eu ia jogar na casa de um amigo meu do meu prédio, o Júnior. Se estiver assistindo aqui, Junião, que é meu amigo de nascimento. Tá hoje lá no prédio, né? Onde a gente cresceu juntos. E eu ia jogar na casa dele. No Saturno. Eu tinha medo de jogar sozinho.
Não, eu morria de medo, gente. Eu tive que encarar esse medo se eu quisesse jogar Resident Evil, porque eu morria de medo. Só que, assim, ironicamente, meu jogo favorito antes de Resident Evil era Mortal Kombat. Então, assim, né? Você tem uma tendência A violência pra jogos... tá aí, né? Não. A violência Né? tá aí. Você supera medos, né? Cara, só que foi a observação sobre o Sega Saturno. Cara, na moral, que porcaria. Por que eu tinha um Sega Saturno, cara? Eu sei porque eu tinha um Sega Saturno, porque a gente não tinha internet, então a gente não sabia porra nenhuma. Mas o Saturno era um videogame foda, Ah, cara, mas era na mesma época do Play 1, irmão. Não, sim. Tá aí, ligado? aí Jogo, você tem um né? bom ponto. Porra. Tudo bem, mas olha só. Você sabe que a gente tá falando Saturno. Eu não tô zoando. Tem gente que tá pensando que a gente tá falando de planetas. Não, Sega Saturno. É, Tem gente Sega que não Saturno. sabe o que é o Sega Saturno. É verdade isso. Não, verdade. eu já vi isso acontecer. Ah, mas foi esquecido Vagabundo mesmo. nem sabe Foi o que é o- esquecido mesmo. É que nem, por exemplo, tem muita gente... Eu tive Dreamcast. Eu tive o da logo azul e o da logo laranja, né? Que era a região dos Sim, sim. que é japonês, americano. Europa. Ou Europa, enfim. É. Eu tive os dois. E o Code Verônica, a gente já vai chegar nele, eu joguei via Dreamcast. E é Eu também. E eu tinha e é uma aquela- versão, ó... Não. É, maravilhosa. Eu tenho, aliás, aquela versão do Code Verônica que tem a capinha vermelha. Acho que você tem essa também, Aham, né? Que você tenho. tira a luva, assim e tal. A minha veio até com o cartãozinho metálico. Isso. Tem a numeração da edição, né? aham. Isso é muito legal. Mas, voltando pro R1, é muito legal isso que a gente tá falando da live action. Mondoni, se você conseguir pegar aí, coloca assim, ó, pode ser no Google, Resident Evil GIF Belo. Resident Evil 1 GIF Belo. Isso é maravilhoso, que a gente tem que maravilhoso, postar é aqui, tá perfeito. bom?